Por que eu devo honrar os meus pais? Por que eu devo acolher os meus pais e ter uma percepção mais clara sobre o que eles significam para mim? Veja bem, nossos pais, eles não são apenas aquelas pessoas, aquele homem, aquela mulher que nós conhecemos e que esteve perto de nós ou não ao longo da nossa vida. O pai e a mãe, ele tem uma existência dentro de nós muito mais efetiva, muito mais real. Nosso pai e nossa mãe não são só apenas os seres humanos que nos geraram e que nos criaram. Os nossos pais, eles são partes fundamentais da nossa psique, da nossa mente. Dentro da nossa concepção de eu, dentro da nossa inconsciência, dentro do que eu sou, existe uma representação, existe uma identidade de pai e mãe que é inerente em mim. Ou seja, em última instância eu posso dizer que eu, em minha inconsciência, sou também meu pai e sou também a minha mãe. Eu sou o meu pai e eu sou a minha mãe. Ambos são em mim o que eu sou. Porque eu venho deles. Isso é uma questão genética, obviamente, mas isso muito mais é uma questão emocional, é uma questão psicológica, é uma questão inconsciente. E por que nós devemos honrar os nossos pais? E aqui eu não estou falando nem de uma questão moral, de uma questão de valores, mas nós devemos honrar nossos pais porque é a única forma de nós conseguirmos honrar a nós mesmos, é a única forma de nós conseguirmos ser bem-sucedidos. A pessoa que não consegue honrar o pai e honrar a mãe internamente, ela não consegue ser bem-sucedida. E eu vou explicar para vocês o porquê. Nós somos, de certa forma, todas as habilidades do pai e todas as habilidades da mãe. Eu trago em mim as habilidades do meu pai, eu trago em mim as habilidades da minha mãe. As competências, as capacidades, as possibilidades de sucesso que eu tenho vêm de ambos. E o que acontece? O meu inconsciente, ele é justo. O meu inconsciente, ele é leal. O meu inconsciente não se contradiz. Quando eu critico os meus pais, quando eu falo mal dos meus pais, quando eu crio uma imagem negativa dos meus pais, de certa forma, ao fazer isso, eu estou dizendo que eles possuem defeitos, possuem incapacidades, possuem incompetências, que eles não são capazes de algo. O que eu não percebo muitas vezes é que quando eu coloco defeito nesses pais, eu automaticamente estou também colocando defeito em mim, porque eu sou eles. Eu sou completamente eles. Quando eu coloco defeito, quando eu subjugo os meus pais, eu coloco em mim um gatilho inconsciente de que se o meu pai é incapaz de algo e eu sou ele, então o meu inconsciente, como ele não se contradiz, ele diz assim: se meu pai é incapaz, eu sou incapaz. Se minha mãe é incapaz, eu sou incapaz. Se eu olho para o meu pai e digo assim: meu pai não sabe como lidar com dinheiro, meu pai é um fracassado, o meu inconsciente entende: se o seu pai é fracassado, se eu sou o meu pai, logo eu tenho que fracassar. O meu inconsciente não pode se contradizer ao ponto de entender que o meu pai é fracassado numa área e eu, sendo ele, posso ser competente nessa área. Então, a partir daí, eu começo a criar dinâmicas de autossabotagem para manter a coerência. Meu pai é incompetente, eu sou o meu pai, então eu preciso ser incompetente. Porque as capacidades que eu tenho vêm dele, as capacidades que eu tenho vêm dela. E o que acontece então? Como que a gente pode ter sucesso na vida? O primeiro passo é você reconhecer que as suas habilidades vêm deles. E não importa o quanto você discorde disso, é um fato. Eu sou as habilidades da minha mãe em mim, eu sou as habilidades do meu pai em mim. E quando eu reconheço nos meus pais as habilidades que eu possuo, por exemplo, minha mãe é muito batalhadora, é muito persistente, ela é muito corajosa.
Quando eu reconheço na minha mãe isso e quando eu reconheço em mim isso, eu tenho como usar disso e ter sucesso disso. Quando eu reconheço na minha mãe, ela é batalhadora, ela é corajosa, e quando eu percebo, eu sou batalhador, eu sou corajoso, porque a minha mãe isso eu herdei da minha mãe, eu digo então, a minha mãe é batalhadora, a minha mãe é corajosa, eu olho o ponto positivo dela, eu olho os benefícios do que ela é, e o meu inconsciente então, por toda a sua coerência, diz, se sua mãe é batalhadora, se a sua mãe é competente, eu sendo a minha mãe, eu sou batalhador, eu sou competente, eu posso ter sucesso com isso. Eu não vou me sabotar, eu não vou criar dinâmicas que vão me impedir de ter sucesso. A mesma coisa para com o meu pai. Muitas pessoas acabam botando defeitos nos seus pais, olhando os seus pais de cima para baixo. Ah, meu pai só faz isso errado, minha mãe só faz aquilo errado, meu pai não adianta mais porque ele só faz cagada, minha mãe porque ela é muito chata, só erra nisso, aquilo. Quando você condiciona os seus pais aos defeitos que eles possuem, automaticamente você se condiciona. Se os meus pais fazem isso, e se eu sou eles, porque de fato eu sou eles, não há como eu não ser, eu tenho que também fracassar. Porque seria incoerente eu julgar meu pai fracassado e eu, sendo ele, ter sucesso. A partir do momento que você aponta um defeito no seu pai ou na sua mãe, automaticamente o seu inconsciente, com toda a sua coerência, diz: você também precisa fracassar nisso porque você é ele. E aí há quem se confunda dizendo assim: não, mas eu não sou meu pai. Por exemplo, eu sou as coisas que eu estudei, eu sou as coisas que eu aprendi. Engano seu. Você é seu pai. Mesmo que eu faça uma faculdade de medicina e fique lá 5 anos com o meu esforço estudando e aprendendo a medicina, o dia que eu for fazer uma cirurgia, ali será o meu pai passando o bisturi, cortando, será o meu pai costurando essa cirurgia, porque essas habilidades manuais que eu possuo, eu herdei do meu pai e isso sempre será ele em mim. O dia que eu estivesse lá tentando ressuscitar uma pessoa com um desfibrilador porque ela estivesse passando mal e eu ficasse virando à noite insistentemente tentando fazer aquilo, eu seria a persistência da minha mãe. E portanto, se eu sou essas habilidades, eu sou eles, eles são eu. E a minha competência como médico, pelo meu esforço de estudar, é muito pequeno em relação à minha prática, ao que eu sou. Então, quanto mais nós conseguimos visualizar o nosso pai e nossa mãe com a clareza dos pontos positivos que eles têm, que eu carrego, mais eu fico de consciência leve ao ter sucesso. É aquela velha fala: isso eu herdei do meu pai, isso eu herdei da minha mãe. Eu sou habilidoso em tal atitude porque isso eu herdei do meu pai. Eu sou persistente em tal atitude porque isso eu herdei da minha mãe. Quando eu tenho clareza disso, é como se eu dissesse inconscientemente: sim, eu posso ser habilidoso e posso ter sucesso nisso. Sim, eu posso ser persistente e posso ter sucesso na minha determinação. Porque a coerência diz: meus pais são vitoriosos, eu sou meus pais, então agora eu posso ser vitorioso. Quando eu foco nas coisas ruins dos meus pais, eu digo inconscientemente: meus pais são fracassados, eu sou meus pais, logo eu sou um fracassado, eu tenho que fracassar. Toda vez que eu estiver perto de ter sucesso, minha consciência vai pesar porque ela vai estar entendendo que essa conta não fecha. E é por isso que nós muitas vezes sabotamos. É por isso que muitas vezes a gente sempre diz: nossa, eu falei mal a vida inteira da minha mãe, nossa, eu falei mal a vida inteira do meu pai e hoje eu estou igual a ele. Porque é isso, você é igual ao seu pai. Quer você queira ou não, você vai ficar igual ao seu pai, você vai ficar igual à sua mãe. A questão é: você pode ficar igual aos seus pais nos pontos positivos que eles possuem, ou você pode ficar igual aos seus pais nos pontos negativos que eles possuem. E depende aí no que você vai focar. O grande dilema é que a maioria das pessoas se faz de grande, se faz superior e foca apenas nas coisas ruins dos seus pais. E aí se transforma igual. Presta atenção, ninguém
é totalmente bem-sucedido e ninguém é totalmente fracassado. Ninguém é perfeito e ninguém é totalmente errado. Assim como nós, os nossos pais também. Meu pai tem muitos defeitos e meu pai tem muitas qualidades. Aquilo que eu enalteço, eu me permito ser. Quando eu enalteço as qualidades do meu pai, eu me permito ter as qualidades do meu pai e me permito ter consciência leve, a ter sucesso em relação ao que eu herdei dele. A mesma coisa no caso da minha mãe. Portanto, é importantíssimo reforçar o ponto positivo dos nossos pais, reconhecer o valor deles, reconhecer o que há de bom neles, para que assim eu possa me permitir ser tão bom quanto eles. Eu possa me permitir ser bem-sucedido pelo que eles são em mim, pelo que eu sou do que eles são. Essa é a única forma de termos sucesso. Portanto, preste atenção nisso aqui, ó. Não importa o quanto seus pais foram ou não presentes na sua vida, não importa o quanto eles foram bons ou não para você. Se você não for capaz de perceber, de reconhecer o que há de bom neles, nem que seja o pouco que você sabe sobre, nem que seja o mínimo fato de saber que ele deu a vida que você possui, você não vai se sentir digno de usar dessa vida. Você não vai se sentir digno de usar das ferramentas que ele te passou. E você vai ficar de consciência pesada ao ter sucesso na vida. Muitas pessoas que não têm sucesso em determinadas áreas da sua vida é porque não conseguem reconhecer os seus pais, não conseguem honrá-los e aí inconscientemente não podem fazer uso das ferramentas que possuem, porque não sabem de onde elas vieram. E aí ficam de consciência pesada ao ter sucesso na vida. Nós precisamos sempre valorizar, dar os créditos a quem nos deu nossas habilidades, porque assim eu me sinto digno de usar essas ferramentas, eu fico de consciência leve de usá-las e consequentemente eu posso ser bem sucedido com elas sem que o meu inconsciente me sabote por ter aí uma distorção, uma incoerência do como eu avalio as ferramentas que eu possuo. Portanto, reconheça ao máximo os seus pais, dê os créditos para ele, honre e lembre sempre, isso que eu sou é graças a ele. Eu herdei isso dele, eu sou bom como meu pai, eu sou bom como minha mãe. Reconheça o que há de bom neles, que você vai estar reconhecendo o que há de bom em você e assim você vai estar pronto para ter sucesso na vida.